E já estamos de volta com mais novidades aqui no programa Piracicaba em Destaque. O destaque, a partir de agora, nós vamos estar falando sobre uma das entidades mais importantes da cidade de Piracicaba. Nós vamos falar sobre a Associação Comercial e Industrial de Piracicaba, mais conhecida como a CIP. E nós convidamos um ex-presidente da CIP e atual vice-presidente, que é o Jorge Aversa Júnior, mais conhecido como Jorginho. Se falar Jorge, assim ninguém sabe, mas Jorginho todo mundo sabe. Para estar falando dos 90 anos dessa entidade muito importante aqui de Piracicaba. Jorginho, é um prazer recebê-lo aqui no Piracicaba em Destaque. Viu? É um prazer estar novamente aqui. Faz tempo que eu não vim, a gente estava conversando. Sentindo falta, sentindo falta, Jorginho. Muito obrigado pelo convite. Seja bem-vindo. Mas vamos falar da CIP, né? Você que foi presidente em que ano, Jorginho? Eu fui em 2009 e 2012. Então, praticamente 10 anos, 11 anos, né? Hoje 11 anos atrás. O tempo passa. O tempo passa. E eu sei também, Jorginho, eu estava me lembrando aqui, inclusive estava fazendo uma matéria na época para a CIP, né? Onde você foi homenageado como empresário na época, né? A própria associação fazendo uma homenagem para você, eu te entrevistei na época. Isso tem o quê? Mais de 20 anos? Isso, não, isso foi mais de 20 anos. Mais de 20 anos. O tempo passa. Foi em 98. 22 anos, né? 21 anos. Foi em 98 que eu fui homenageado, que tinha aquela... Homenagem do quê? A CIP tinha aquela... Empresário? Tinha um empresário do ano, né? O empresário do ano. A gente tinha acabado de abrir a Honda em Piracicaba e naquele ano eu fui. Aí eu fui convidado, eu fui receber, não tinha nenhum contato com a CIP, não conhecia as pessoas, mas não tinha contato. Eu acho que eu nunca tinha entrado na CIP naquele momento. Sei. E aí foi o meu contato ali e tal, e logo depois o Dr. Paulo Checoli me convidou, porque ia ter eleição em 99, me convidou para fazer parte da chapa e eu já fui como diretor. Entendi. Então eu passei por todos os cargos da CIP, fui diretor, fui presidente do conselho, fui presidente da entidade, sou vice-presidente, então assim, eu conheço bem a entidade porque são mais de 20 anos, né? E a FACESP, você continua lá? Você era vice-presidente da FACESP? Fui vice-presidente da FACESP, que é a Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo, fui vice lá por 8 anos. E hoje faço parte do Conselho da Presidência. Hoje tenho uma cadeira no Conselho da Presidência. Né? A FACESP é a Federação das Associações do Estado de São Paulo. Isso, 420 associações. 420. Isso, e a federação é a FACESP. E a CIP é uma das grandes associações. Né? Fala um pouco dela perante as outras associações dentro do Estado de São Paulo. A CIP, em número de associados, a gente não tem esse ranking e tal, mas a gente conhece o ambiente das entidades, é a maior do Brasil, o maior do Estado de São Paulo. A maior do Estado de São Paulo. Em associados. Maior que São Paulo, maior que Campinas? Eu não posso garantir maior que São Paulo, mas assim, maior que Campinas com certeza. Agora São Paulo não posso garantir, mas se não for maior, é bem perto de São Paulo também com o número de associados. E fisicamente, agora com a construção do novo prédio, a gente está aí também, estamos com mais de 8 mil metros de espaço na CIP. Né? Então, daqui a pouquinho nós vamos falar. A inauguração está para acontecer dia 7, é isso? Dia 7, exatamente. 7 de julho. Exatamente. Agora, falando em julho e falando em 90 anos, né, nós sabemos da história também do Estado de São Paulo e do país. 1932, uma revolução constitucionalista. Né? Quer dizer, o Estado de São Paulo brigando com o resto do país por causa de uma Constituição cujo presidente era um ditador chamado Getúlio Vargas. Né? Sim. E em 1933 surge a CIP. Fala um pouco desse momento histórico, Jorginho. Eu sei que você gosta também de acompanhar, você tem bastante informações a respeito. Né? 32 foi a Revolução. 28, 29 foi o café que Piracicaba era. Quebra da Bolsa. Quebra da Bolsa, o café em 29, que Piracicaba era quase que 100% café, né? Ela tinha cana e café. Então, grandes fortunas evaporaram da noite para o dia. Exatamente. Isso em 1929. E em 33, há um grupo de empresários, é isso que é legal, porque assim, o objetivo continua o mesmo, em 90 anos. Um grupo de empresários se reuniu
no Teatro Santo Estevão, que era um teatro que tinha na Praça José Bonifácio, um teatro maravilhoso. Na realidade era na Praça 7 de Setembro, né? Era uma praça em frente à atual José Bonifácio. Depois é que demoliram o Teatro Santo Estevão e juntaram a praça e virou uma só, né? Exatamente. E foi lá então a primeira reunião? Foi lá a primeira reunião, inclusive nós temos a data, era o Gonzaga. Luiz Gonzaga. Luiz Dias Gonzaga. Luiz Dias Gonzaga, o pai do Gonzagão. O Gonzagão. Então juntou ali os empresários, nós temos a ata, nós temos a fotografia, nós temos muito legal no nosso memorial. Sim. E em 1933 juntou esse grupo de coisas e fundaram a Associação Comercial e Agrícola de Piracicaba. Era agrícola. Era agrícola. Porque na verdade a economia era agrícola, né? Sim. Tinha algumas empresas, como o Dedini já estava lá, outras empresas, o Crembo, já estava mais assim. 90% era café e cana-de-açúcar. Né? Nossa. E o objetivo maior dessa associação na época? Era exatamente isso, que o momento era muito difícil, era vamos nos unir. Pós-guerra, aquela coisa. Pós-guerra, pós-quebra do café, então a cidade, o Brasil estava o estado de São Paulo, principalmente, porque você acabou de sair numa guerra. A economia estava no chão, né? Então eles resolveram ir para desenvolver a cidade com o objetivo de desenvolver os comerciantes, os agricultores, os industriais da época. Se unindo e formando esse associativismo, né? Que é exatamente a essência da CIP até hoje, das associações comerciais. Então é isso, e foi naquela época que começou a sair associações comerciais do estado de São Paulo, Campinas, Rio Claro é uma associação que é mais velha do que a CIP. Está com mais de 90 então. Está com 100, fez 100 anos agora. 10 anos antes. 10 anos antes já tinha essa união lá em Rio Claro. A CIRC lá em Rio Claro. Exatamente. Então foi... E o DNA continua. Então hoje nós, voluntariamente, naquela época voluntariamente, hoje voluntariamente as diretorias que vêm nesses 90 anos trabalhando em prol do desenvolvimento, da capacitação, de preparar o ambiente de negócio para os nossos associados. E como é que você vê a evolução da CIP nesses anos todos, Jorge? Você que acompanhou bem essa história, a evolução, nós sabemos depois, a primeira sede, acho que foi lá na Rua Governador, exatamente. Próximo da Loja 100, isso. Uma sede bem acanhada, né? Isso. Fala um pouco dessa evolução e também da participação da CIP dentro das principais decisões da cidade de Piracicaba. Você vê, sempre a CIP, agora a gente está trabalhando muito forte tradição e inovação, ou inovação e tradição. Sim. Porque o que a CIP, ela sempre foi inovadora. Sempre ela inovou e assim, sempre manteve a tradição. Então é muito importante para nós, e isso a gente respeita muito o que aconteceu no passado. Sim. Inclusive temos o memorial, que você conhece muito bem lá na CIP, Sim. que é do empreendedorismo que mostra a cidade desde 1767, de Antônio Corrêa Barbosa. Não é um museu, é um memorial. Um memorial, que ela vai na linha do tempo mostrando a evolução. Mostrando a evolução. E em 1933 só surge a CIP. Então ela surge quase 200 anos depois, 180 anos depois, surge a CIP, e depois tem toda a história da CIP e participando de todas as decisões. Recentemente da região metropolitana, e assim, porque nós temos nós não temos partido. Nós não temos partido. A CIP não é partidária, não, mas ela é política. Mas ela é política. Ela é política porque ela trabalha perto, principalmente, do Poder Executivo, do Poder Legislativo. Independente de quem seja. Independente de quem seja o partido que for. Porque, na verdade... Se é o prefeito A, B ou C. Né? Isso não importa pra gente, entendeu? Sim. E porque quando você precisa... Quem tem a caneta na mão para desenvolver uma cidade... A não ser capacitação, as coisas que a gente faz... O poder de decisão. O poder de execução, até, vamos fazer. O poder de execução é do executivo e do legislativo. Sim. Então nós temos reuniões periódicas com o prefeito, reuniões periódicas com os vereadores. Então nós temos um trabalho sendo feito muito forte com o próprio governador do estado. Já fomos recebidos 2 ou 3 vezes esse ano. E assim... O próprio Brasil temos deputado federal que a gente conversa, tributos e outras coisas. Então, assim, a gente se envolve politicamente
em prol sempre da cidade, em prol sempre do desenvolvimento da cidade e do interesse dos nossos associados. Tá. Jorginho, eu vou chamar um pequeno intervalo, depois nós vamos voltar falando um pouco mais dos 90 anos da CIP, que tem uma programação extensa, inclusive com inauguração de uma nova sede, uma ampliação. Daqui a pouquinho voltamos após os nossos comerciais. E já estamos de volta com mais novidades aqui no Piracicaba em Destaque. Como prometido, continuamos aqui com o Jorginho Aversa, falando sobre os 90 anos da Associação Comercial e Industrial da cidade de Piracicaba. Jorginho, vamos continuar o nosso bate-papo aí. Eu sei que esses 90 anos estão sendo bem comemorados pela CIP, né? Uma extensa lista aí de programações. Fala um pouco, que desde o começo do ano já está vindo, né? Vários acontecimentos. Exatamente, a gente fez uma programação por mês. Uma por mês. Essa última aqui, que foi a semana passada, a gente plantou plantio de árvores, muito legal, foi muito legal. 90 mudas. Legal. Foi uma na CIP, no jardim da CIP, e os outros 89 num local destinado, que a prefeitura nos indicou, vários diretores, a grande maioria dos diretores. Foi uma manhã maravilhosa que fez sábado passado. Sim. Uma manhã maravilhosa, onde nós ali contemplando, fazendo o plantio de árvores, e árvores muito interessantes, essas árvores, tudo com seus nomes, muito legal, foi muito legal mesmo. Muito bom. Agora, Jorginho, vamos falar sobre a ampliação da CIP, né? Nós sabemos aí que tem uma sede nova para ser inaugurada no dia 7, é isso? No dia 7 de julho, exatamente, dia 7 de julho. Um prédio já totalmente projetado, com muito moderno, fala um pouco muito sustentável, é um projeto de uma arquitetura maravilhosa, de uns bons livros, que você acomoda o que você quiser, né, com divisão. Um prédio muito moderno, inclusive foi pensado na gestão passada do Luiz, e nossa também, que o Luiz Carlos Frutuoso, eu, o Marcelo, o Maurício já éramos presidente, já eram vice-presidente. Foi pensado, mas assim, antes da pandemia, onde os espaços, a CIP estava ficando pequena já, tudo que tinha lá dentro antes da pandemia. Quando veio a pandemia, parecia que o mundo tinha mudado, hoje está voltando de novo. Sim. Então parecia que nunca mais ia usar os espaços. Nossa, então foi uma loucura. E uma dúvida muito grande se a gente E a CIP tinha comprado umas casas. Comprado as casas ao lado. Pensando nessa ampliação. Pensando na ampliação. Já vem comprando em vários diretorias. Vários mandatos vem comprando e tal. A gente estava com um espaço muito interessante. E aí a gente resolveu fazer o espaço. Sim. Entendeu, César? Até porque assim, a entidade ela não pode ficar guardando dinheiro, ela tem que investir em prol dos associados. Né? Sim. Não é uma... Então foi feito esse prédio e está voltando tudo, a gente já está com um monte de coisa nele, já vai inaugurar um coworking nele, já tem toda a parte de atendimento da CIP já no prédio novo. Já estão lá. Começa, na verdade, inaugura dia 7 e os funcionários mudam para lá no dia 14. Dia 14 já o funcionamento da CIP é no prédio novo. Entendo. No prédio novo. E o legal também é que é uma área de estacionamento muito grande. Mais de 100 vagas, mais de 100 vagas de estacionamento. Mais de 100 vagas de estacionamento. Com 2 subsolos de Dois subsolos, 5.300 metros de construção, 4 pavimentos. Assim, muito legal ficou. Então a gente está mudando a CIP para lá. Né? Na verdade é do lado, né? Sim, junto, né? Formou quase um L. Né? Temos um café também. Inaugura um café agora também. Na frente ali da CIP? Da nova CIP. Da nova CIP. Inova CIP a gente está chamando. Inova CIP. Que é a inovação da CIP. Sim. E ali vai ter um café ali no pátio, vai ser no pátio da entidade. Um café, vai ter happy hour, vai ter café. A gente pensa até um business café, uma coisa que as pessoas falam, vamos lá na ponto de encontro, tá? Ponto de encontro, vamos conversar lá, vamos conversar de negócio, no café da CIP, exatamente. Muito bom. Exatamente. E o que mais? Você falou em coworking ali, né? Isso. Explica pra gente aí, traduz um pouco o que seria esse coworking. Coworking são posições, são assim, a pessoa aloca uma posição, um lugar, ou uma empresa aloca um espaço, onde ela paga a locação, mas ela tem a segurança, ela tem o ar-condicionado, ela tem a recepcionista. Um espaço de trabalho. Um espaço de trabalho. Uma mini empresa.
Ele loca um espaço, ou uma pessoa, ou duas, ou cinco, ou até 30, 40. Trabalha ali naquele campo. E trabalha ali, porque qual é a vantagem? A vantagem que ela tem. Com outros ali. Com outros. A vantagem que ela tem tudo isso. Isso está no Brasil todo, no mundo todo, isso principalmente pós-pandemia, isso está voltando muito forte, onde é muito bom para o empresário, ele participa também junto com várias empresas. Sim. Então aquele network ali, um negocia com o outro, faz trabalho com o outro. E assim, nós temos 6.500 associados, então assim, muito serviço vai surgir de dentro dessa parte. E a maioria são inovação. Prestadores, não, eu falo assim de associados, a maioria de prestação de serviço? Não, a maioria como é que está dividida? Não, a maioria é Comércio. Comércio, prestador de serviço também vem logo parecido, e indústria, cerca de 20% de indústria. 70%, 80% de comércio e serviço e 20% de indústria. 6.500 associados. Está previsto aí, inclusive, a presença do governador de estado. Exatamente, César. O governador do estado, o presidente Marcelo Cansado, esteve com ele essa semana e conversou com ele e fez o convite. Ele já estava sabendo, fez o convite e ele garantiu que vem, né? Sim. Apesar que a gente sabe que políticos pode surgir uma coisa, né, um dia antes, e um governador de estado pode acontecer algum imprevisto, mas ele está certo a presença do governador. Maravilha. Jorginho, eu quero agradecer aí a sua participação, parabenizá-lo como vice-presidente da CIP, a todos os diretores, eu sei que são acho que quase 50, ou são 50 diretores, é isso? Entre conselho e diretores? 54. 54 pessoas, 54. Todas elas de forma voluntária, se dedicando à entidade, né? Gostaria que você deixasse aí o seu recadinho final. César, assim, é um grande privilégio da gente estar comemorando esses 90 anos da CIP. Sim. A CIP é uma entidade que passa credibilidade, ela tem credibilidade, assim, a gente presta um serviço voluntário para a CIP, mas assim, sinceramente, César, eu aprendo muito mais com a CIP do que eu dou de contribuição. É uma escola, porque ali você tem empresários de todo tamanho, empresários de todos os setores, você tem um network, você conversa com as pessoas, você presta serviço, você vê as dores para fazer um curso, você vê as dores do comerciante, do empresário, como do prestador de serviço industrial. Ali tem um termômetro, exatamente. Você tem um pulso do empresário ali, sentindo o que está acontecendo na economia. E agora que esse novo prédio está trazendo a inovação. Então, é a inovação. Então, essas empresas do Cowork que eu estava falando, logo atrás, é voltada para a inovação. Empresas inovadoras, empresas que, com esse mundo digital, com tudo isso mudando muito rápido, então a gente está trazendo empresas desse nível de pequenas empresas, né? Geralmente pequenas empresas de software, mas de alta tecnologia. De alta tecnologia, que vai ali, o foco é prestar serviços para os nossos associados. Principalmente no momento que nós estamos falando já em inteligência artificial, que é um negócio que já está acontecendo. Já está acontecendo. E nós vamos ter capacidade dentro da CIP, com empresas que estão lá dentro, de poder desenvolver para os pequenos e médios, que é o nosso foco. Micros, pequenos e médios. Por isso que os grandes são associados nossos, mas os grandes têm todas essa... Tem até as campanhas, né, que servem mais os pequenos, né? Como é que um pequeno vai sortear um carro, né? Exatamente. Ou um apartamento. Ou um apartamento, como estão fazendo, exatamente. Então, assim... A CIP acaba proporcionando isso a eles, né? Exatamente, César. Então, a gente está muito feliz e assim, quero dar um recado, dar um alô para os nossos associados, que nós vamos trazer mais e mais serviços a partir dessa inauguração do prédio. Então, eu gostaria de convidá-los a conhecer o novo prédio, ter um café ao lado, ter um estacionamento na parte de baixo do prédio. Então, assim, convidá-los para conhecer o prédio, para participar dos eventos, olhar nosso site, o Instagram, o Facebook, os meios de comunicação e ver tudo que a gente faz, porque a gente faz muita coisa que a gente percebe que os associados não sabem o que a gente faz. Então ele tem certificação digital, às vezes ele vai só na entidade para certificação digital, mas tem vários cursos, tem várias palestras, tem várias coisas que acontecem onde ele pode encontrar com as pessoas. Então, assim,
A CIP tem muita coisa, todo dia tem coisa na CIP, e os associados têm que aproveitar mais de tudo que tem. Então, certo, César? Então, maravilha. Fico feliz pelo convite. Foi um prazer recebê-lo aqui, viu, prazer é nosso. Obrigado, um forte abraço. Outro para você. Valeu. Pessoal, nós estamos chegando ao final de mais um Piracicaba em Destaque. Espero contar com a sua participação e com o seu prestígio nos próximos programas. Um forte abraço e até lá, se Deus quiser.